apresentar sou eu, a Fran e a Amanda. Ambos fazemos parte do time de suporte da Drone e hoje vamos abordar um assunto muito legal, que é sobre as mudanças do Google e Yahoo para 2024. Então a gente vai aguardar só uns minutinhos para o pessoal entrando e a gente já começa. Oi, gente, tudo bom? Para quem não me conhece, eu sou a Amanda, aqui da Drone. Bom, conforme a gente for passando todos os temas, se for surgindo qualquer dúvida, é só ir mandando aqui no chat, tá bom? Que a gente vai responder tudo no final para todo mundo estar por dentro desse assunto tão importante. Exatamente, esse é um tema muito em alta, pois em 2024 o Google e Yahoo fizeram algumas mudanças que é importantíssimo a gente estar inteirado para não ficar para trás, não é mesmo? Vamos começar então? Bora lá? Bora! Bom, para quem está aqui no nosso treinamento e não é cliente da Drone, quero explicar um pouco sobre a empresa. A Drone é uma plataforma de SaaS que é alimentada por inteligência artificial e fornece automação de marketing para lojas online. A Drone foi fundada em 2016 por Michel Black e Ren Black na Cracóvia, na Polônia. E em 2020, a Drone recebeu um investimento de mais de 2 milhões de dólares, o que permitiu a expansão no mercado brasileiro. Vamos começar entendendo o que a gente vai falar hoje? Bora lá. Bom, gente, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os conceitos básicos, sobre essa mudança, né, do Google e Yahoo para 2024, o que isso vai impactar no e-mail de vocês, o que fazer e o que não fazer, e também sobre os conteúdos sobre entregabilidade. Perfeito. Bom, começando então aqui sobre os conceitos básicos, né? Falando um pouquinho da diferença entre entrega e entregabilidade, né? Porque o nome é tão parecido, mas qual a diferença entre os dois? Bom, entrega é quando a gente fala que o e-mail que você enviou para o seu cliente, ele foi entregue. Então, chegou para o seu cliente, mas não necessariamente na caixa de entrada. Ele pode ter ido tanto para a página de spam, né? O lixo eletrônico, ou para promoções. E já a entregabilidade garante que ele chegou na caixa de entrada, ou seja, está ali esperando que o seu cliente abra o e-mail. Bom, e agora SPF e DKIM são configurações do seu domínio que vão garantir essa entregabilidade dos seus e-mails. O DMARC, então, é o selo de validação dessas configurações. O domínio, bom, o domínio do seu e-mail, né, da sua loja. Armadilhas de spam, que a gente acredita que não aconteça, né, mas não, tem várias armadilhas de spam. Hoje em dia a gente tem 4, né? Então a gente precisa fugir para que seus e-mails não caiam nessas armadilhas. E também a higienização de base, né? Que é deixar a sua base sempre limpinha, somente com clientes, né? Com e-mails que querem receber, né? Todos os seus e-mails e vão interagir com vocês. E por último, o BIMI, né? Que o que é o BIMI? Ele é a identidade visual do seu e-mail, né? Então, quando o sistema, né? A internet ele garante ali que seu e-mail, através do logotipo da sua marca, ele é da sua marca mesmo, então não é o spam, tá bom? Perfeito. E quais que são as dúvidas frequentes agora com esse tema em alta, Amanda? Bom, e aí, Fran, fala pra gente, quem que vai ser afetado com essas mudanças? Basicamente, todo mundo. Todos os remetentes de e-mail vão sofrer com essas alterações, por isso que é muito importante todo mundo estar inteirado dessas mudanças. Bom, Fran, e qual que é o propósito do Google e Yahoo para colocarem essa mudança? Bom, tem 3 principais propósitos. O primeiro deles é prevenir e controlar o spam. Ou seja, o Google e Yahoo quer cada vez mais que os seus usuários recebam um conteúdo de qualidade, né? Garantir que a sua loja está entregando um conteúdo valioso para o seu cliente. O segundo ponto é aumentar a segurança da caixa de entrada. Então, cada vez mais evitar golpes e qualquer comunicação não assertiva. E por último, mas não menos importante, simplificar o cancelamento de assinatura com um clique. Então, pensa, você recebeu ali uma comunicação de uma loja, só que você não quer mais receber aquele tipo de comunicação. Você consegue facilmente clicar ali no botão, se tiver, né, dentro do e-mail da loja, cancelar a assinatura e não receber nunca mais. Agora, se você não tiver um botão ali visível para o cliente, ele vai denunciar o seu e-mail como conteúdo de spam. Isso vai te prejudicar, por isso que é muito importante você configurar. Bom, Fran, e quem deve implementar essas mudanças? Bom, basicamente todas as pessoas e empresas que trabalham com e-mail marketing. Então, se você faz envios recorrentes para os seus clientes, faz comunicação, é importantíssimo que você saiba de todas essas mudanças, tá bom? Então, vamos começar com as atualizações
vamos entender quais são essas mudanças. Afinal, gente, essas alterações elas vão entrar em vigor a partir de fevereiro de 2024. Porém, o Google menciona que os testes começarão antes, inclusive os testes já estão rolando. Por isso que é muito importante vocês configurarem o quanto antes todas as configurações que a gente vai falar de aqui em diante. Então, vamos lá. Primeira mudança, gente, você precisa autenticar o seu e-mail, ou seja, configurar SPF, DKIM e ter um registro DMARC dentro do seu domínio. Esse é um ponto que a gente já vem falando há muito tempo, só que agora cada vez mais será mais vigoroso. Segundo ponto, configuração do DNS. Ela deve estar corretíssima. Então, segure-se se você já tem essa configuração, de que ela esteja correta. E caso você não tenha essa configuração ainda, faça o quanto antes. Terceiro ponto é a taxa de reclamação de spam. Prestem muita atenção nesse ponto, porque é muito importante. A partir de 2024, o Google Yahoo pede que a sua taxa de reclamação de spam esteja abaixo de 0,1%. Se você tiver uma taxa acima de 0,3%, você vai ter um bloqueio na certa. Ou seja, precisa garantir que, de fato, ninguém vá colocar aquele seu e-mail como spam. Então, por isso que é muito importante o próximo ponto, ter um link de cancelamento visível. Por quê? Você precisa facilitar a vida do seu usuário para que ele faça o cancelamento da assinatura. Ah, Fran, mas se eu vou facilitar a vida do meu usuário, que ele cancele a assinatura do meu e-mail? Gente, sim, porque é muito melhor que aquele cliente que de fato nunca recebeu o seu e-mail cancele e não te afete, do que ele marcar ali o seu e-mail como spam com e certeza entrar aquele 0,1% que é tão difícil, né, de alcançar. Então, faça com que o link de cancelamento da assinatura ele seja claro e seja simples. Nossa, Fran, mas eu não sei fazer isso. Como é que eu faço? Fica tranquilo. Se você é o nosso cliente da Edrone, a gente já te ajuda com isso. Inclusive, desde sempre. Se você envia automação, e-mail marketing através da Edrone, a gente já coloca esse botão automaticamente de forma clara e visível para o cliente dentro do seu e-mail no rodapé. Então, a Edrone já faz isso por você. Não precisa nem se preocupar. Exatamente. E o próximo ponto, mas não menos importante, é que os seus e-mails, eles devem estar com um formato no padrão da mensagem da web, conforme foi descrito na RFC. Nossa, Fran, não entendi nada, pelo amor de Deus. Muita coisa, muita informação. Calma, vou explicar de forma simples para você. Basicamente, o seu e-mail, ele deve ter um bom título, ou seja, um assunto claro, que seja chamativo para o seu público, mas sem ter muitas maiúsculas. Não pode ter muita palavra de promoção, desconto, porque isso vai fazer com que o servidor automaticamente reconheça o seu e-mail como spam. Então, evite maiúscula, evite palavras com conteúdo, desconto e também crie um bom conteúdo, ou seja, segmente a sua base. Por exemplo, se você tem uma loja de roupa infantil, por exemplo, segmente ali por gênero. Se você tem um e-commerce que vende atacado e varejo, então segmente a sua base. Envie comunicação com preço de varejo somente para esse público. E para quem compra ali para revender, né, no atacado, envie esse preço só para esse público. Por quê? É importante que quem está recebendo ali sua comunicação esteja lendo de fato aquilo que ele quer ver, né? Sim. Então é muito importante. E por último, também é você utilizar a regra 70-30. Ou seja, o seu e-mail ele tem que ter 70% de texto e 30% de imagem. Ah, Fran, eu envio meu e-mail nesse padrão, só que eu coloco tudo escrito dentro da imagem. Gente, o servidor de e-mail, ele não reconhece que dentro daquela imagem tem Ele texto. é inteligente para ele. Exatamente. Então, você precisa colocar, de fato, o texto escrito dentro do e-mail e imagens, somente as imagens assim que você, de fato, quer colocar. Tá bom? Então, vamos lá para o próximo ponto, que é super importante e é uma dica que, se você é o meu cliente, provavelmente já ouviu falar, porque eu falo muito sobre isso, que é sobre uma ferramenta para você testar o seu nível de spam. Gente, olha que legal. Tem uma ferramenta que você colocando o seu e-mail lá, né? Você vai copiar o e-mail teste que a ferramenta te dá. Você vai enviar dentro da Edrone um e-mail teste ali para essa ferramenta e ela vai te dar uma nota de 1 ao 10 no seu e-mail. Então, digamos que o meu e-mail recebeu uma nota 6.
Bom, a própria ferramenta, ela vai te falar o que pode melhorar dentro do seu e-mail para ele se tornar uma nota 10, para você garantir a entregabilidade. Então, ela pode te falar que o assunto do e-mail ele está muito longo, tem muita imagem, tem muita maiúscula naquele e-mail, ou até mesmo ele identifica se você não tem a configuração desse PFDKE. Olha que legal. Então, utilize muito essa ferramenta, ela é de graça, é acessível para todo mundo. A gente vai deixar o link aqui no chat, que é muito importante que todo mundo utilize as ferramentas para auxiliar, né? Porque afinal estamos todo mundo correndo atrás dessas mudanças e fazendo com que os nossos e-mails sejam entregues na caixa de entrada do nosso usuário. Bom, gente, ó, só um comentário. O Rafael colocou aqui no chat que ele parou de enviar e-mail em massa e começou a segmentar e melhorou muito os resultados dele. Então, para vocês verem como é importante isso para trazer mais resultados para o seu e-commerce. Bom, e falando um pouquinho, né, sobre essa atualização, nessa mudança do Google e do Yahoo, a gente colocou aqui, a gente já mandou aqui no chat para vocês o link do post original, né, que eles explicam mais o que vai ser a mudança de cada um, para vocês darem uma olhadinha, né, uma lida mais a fundo e entenderem um pouco melhor sobre esse assunto. Bom, e uma dica também que a gente dá para vocês, que é onde acompanhar esses números, né, que a Fran tanto falou, né, o 0,1% de denúncia de spam. Bom, o próprio Gmail, ele tem uma plataforma que é o Postmaster, que lá você consegue analisar tudo isso. Então, você consegue analisar os dados sobre o seu remetente, os erros de entrega, as denúncias de spam e também a reputação do seu próprio domínio IP junto ao Gmail e muito mais. Exatamente. Muito importante a gente acompanhar todos esses números, prestar de olho e prestar atenção no que pode melhorar dentro dos nossos e-mails. Mas, afinal, qual que é o impacto dessas mudanças nos meus resultados, né? Dentro dos meus e-mails? Bom, primeiro ponto muito importante é que quando a gente faz um envio de uma campanha, né, de e-mail marketing para o nosso público, a gente quer que aquele público receba na caixa de entrada, como a gente já falou, porque o cliente ele precisa abrir o e-mail, clicar, interagir, até mesmo fazer uma compra através desse e-mail. Se a gente tem problemas na entrega e entregabilidade, isso quer dizer que isso não irá acontecer. Então, o e-mail não vai chegar ali para a caixa de entrada do cliente. Então, é muito importante que a gente consiga garantir essa entregabilidade, para a gente não comprometer os nossos resultados. Um exemplo disso é se a sua base de contatos tiver 58% dos contatos com o domínio de @gmail e pelo menos 1% tiver uma @yahoo. Aí você já vai perder, em média, 60% do seu público sem implementar os requisitos. Muito, hein? Muita coisa. Então, por isso que é muito importante vocês tomarem essas atitudes, né? Através do nosso treinamento, para que você possa garantir a entregabilidade dos e-mails. Outro ponto muito importante. Então, digamos que a sua mensagem ela é bloqueada, que isso é uma coisa que vai acontecer bastante se você não aplicar tudo que a gente está falando aqui. O seu e-mail, ele nem mesmo irá chegar na caixa de spam do cliente, ele será bloqueado. Então, mesmo se você enviar um e-mail para o seu cliente, ele procurar no lixo, ele procurar no spam, no promoções, ele procurar onde for dentro do e-mail, ele não vai achar. Porque não foi bloqueado, aquele e-mail não foi enviado, por isso que é muito importante. Outro ponto também muito grave é sobre a segurança comprometida do seu e-mail. Ele vai ficar vulnerável à ameaça de segurança cibernética, ou seja, golpe, comunicação não assertiva. Gente, isso é muito sério. Então, é muito importante, de fato, a gente estar inteirado no que está acontecendo ali com o nosso domínio. E o pior do cenário, que é o terror de todos... Você pode perder o seu domínio, galera. Então, é muito importante a gente estar atualizado em 2024. O quanto antes, né? Bom, como eu acredito que ninguém aqui quer perder o seu domínio, né? O que vocês não devem fazer de jeito nenhum? Bom, primeiro ponto, nunca compre uma base de contatos, né? Isso vai acabar sujando a sua base, porque ali não vão ter os contatos que realmente querem receber as suas automações, né? As suas newsletters, né? Todas as suas promoções e atualizações. Bom, também não enviar e-mail para desconhecido e descadastrado. Então, isso linka muito ao ponto que eu acabei de falar. Sempre envie e-mail somente para os clientes que estejam com o status de inscritos, né? Que são os clientes que realmente se inscreveram e vão interagir nos seus e-mails e vai trazer para você aqui todo o resultado que você espera.
Bom, não enviar e-mails também com remetente diferente do configurado, né? A gente sabe que às vezes a pessoa ali tá digitando rapidinho, acaba cortando uma letra, né? Em vez de sair Gmail, né? Sai Gmail, né? Sem o i, por exemplo. Ali não vai valer nada para você, porque esse e-mail não vai ser entregue, né? Então, para quem é cliente da Edrone, já sabe que quando ele vai importar uma base de contatos, a gente já faz essa limpa ali, né? Para que esses contatos não sejam importados. Mas isso é muito importante sempre estar de olho. A Edrone sempre melhorando a vida dos nossos clientes. Bom, e também não enviar e-mails com conteúdo de spam, que foi o que a Fran falou, né? E-mails com assunto de caixa alta, né? Mais de 30% de imagem, né? Mais imagem do que texto, e-mails com muita palavra promoção, desconto. Isso já eles vão perceber que é spam e eles não vão entregar para o seu cliente. E por último, não exagerar no envio de e-mail, né? Fran, eu acredito que você também não goste, mas ninguém gosta de receber 50 mil e-mails por semana, com promoção, com tudo. A gente adora uma promoção, mas também receber só isso cansa, né? Então, também a gente fala não exagerar nesses envios de e-mails. E para os nossos clientes da Edrone, né? Vocês já sabem que a gente tem dentro da nossa plataforma um lugar que você consegue limitar esses envios de e-mails. Então, se você está ali com as nossas automações, né? 13 automações ativas, as newsletters, tudo, você consegue limitar para que o seu cliente não fique cansado de receber os seus e-mails e não acabe descadastrando ou denunciando como spam. Exatamente. Então, se você é o nosso cliente, tem 13 automações ativas, envia newsletter, gente, não vai ficar postando automação, pelo amor de Deus. Não, precisa disso. Só coloca os limites lá para que o cliente receba essa quantidade ali por semana, tá bom? Mas afinal, o que todo mundo veio, o que fazer para garantir a entregabilidade do meu e-mail? Vamos lá. Um ponto que a gente vem falando há muito tempo é sobre a configuração do SPF e DKIM no seu domínio. Então, qual que é a mudança? A mudança é que em 2024 o Google e Yahoo vão estar rigorosos com relação a isso. Então, cada vez mais você precisa garantir que essas configurações estão prontas no seu domínio. Próximo ponto é verificar a política DMARC. Ela precisa estar definida como, no mínimo, P-nome. Ou seja, você precisa garantir todas essas configurações no seu domínio até 2024, gente. Próximo é segmentar a sua base de contatos. Outro ponto que a gente vem falando há muito tempo. Então, mais do que nunca, você precisa segmentar cada vez mais o conteúdo, o comportamento do seu cliente. Como o meu cliente se comporta? O que cada um deles gosta? O que eles querem receber de fato? Então, segmente a base, envie por interesses para você garantir que aquele cliente está recebendo o que ele quer consumir. Próximo ponto, enviar e-mail para a base de contatos correta. Mas, Fran, eu importo uma única base na minha conta da Edrone. Essa aqui é a correta. Sim, gente. Só que vamos lá. Digamos que você segmentou a sua base de contatos por tags. Então, na hora de você fazer o envio, antes de você enviar a campanha, verifica, dá um double check se você está enviando para a tag correta, o número de contatos que você está enviando. Então, sempre verifica que você está enviando de forma correta para não ocorrer de você enviar uma campanha para o público incorreto, tá? Que mais, Amanda? Bom, bora lá então. Configurações Double Opt-in. Se você é cliente da Edrone, você já deve ter ouvido a gente falar isso para você. A gente sempre, né, fala sobre essa configuração Double Opt-in, que seria um cadastramento, né, quando o cliente se cadastra na sua newsletter, uma confirmação em 2 etapas, né? Então, ele se cadastrou ali, né, para receber suas news. Ele vai receber um e-mail para ele confirmar que ele quer realmente se inscrever. Então, isso garante ainda mais, né, a interação do seu cliente com seus e-mails e com você. Bom, as leis, né, seguir sempre as regras, né, LGPD. A Fran já vai explicar um pouquinho para a gente o que são essas regras, mas é muito importante a gente seguir elas. E ela linka também com o próximo item, que é o e-mail com fácil link de cancelamento de assinatura, né? Que a gente já falou um pouquinho hoje, que para os clientes da Edrone, né, ele já vem automaticamente ali no rodapé do e-mail, né? Mas o cliente ele tem que ter essa opção de se descadastrar, né? E também a configuração BIMI, que a gente já falou também, que é sempre colocar o logotipo da sua marca nos e-mails, né? Para facilitar o sistema, né? A entender que é um e-mail de verdade e não é um spam. Bom, e o que isso tudo vai trazer para você? Então, vai aumentar a sua autenticidade, vai construir confiança, né? Então, menos classificação de spam, vai melhorar a sua reputação online e também aumentar a segurança da comunicação eletrônica.
Exatamente. Então, resumindo, gente, qual que são as mudanças do Google Yahoo para 2024? Basicamente, são todas essas regras de bom comportamento que a gente sempre vem falando para os nossos clientes, só que em 2024 aquilo vai ser super rigoroso. Então, você necessita configurar tudo aquilo que a gente tem falado até agora, tá bom? Isso mesmo. Vamos lá. E o que a nossa lei da LGPD fala sobre o envio de e-mail marketing? A nossa lei ela é bem extensa, né? Mas eu vou passar aqui ponto para ponto o que a gente pode fazer para garantir, né, que a gente está seguindo essas regras. Vamos lá, falando de consentimento, então quando o cliente ele utiliza, quando você utiliza o opt-in, né, para o seu cliente, o cliente ele está consentindo que ele quer receber as suas notificações, ele quer fazer parte ali da sua newsletter. Então sempre coloque o double opt-in para que o cliente ele consiga consentir para você, sim, eu quero receber a sua comunicação. Isso vai dar mão da transparência. Então, se o cliente ele consentiu que você envie e-mail, você vai enviar ali para os seus inscritos. Mas se o cliente é descadastrado e desconhecido, gente, não envie newsletter para esse tipo de cliente, porque ele não garantiu, ele não consentiu você enviar comunicação. E em 2024, o Google Yahoo vai estar super rigoroso com relação a isso. Então, não envie para desconhecidos nem descadastrados, apenas para quem falou, sim, eu quero receber sua comunicação, tá bom? Isso vai dar mão também com o direito do titular. Então, se eu me inscrevi ali na sua newsletter e em um determinado momento eu não quero mais receber comunicação da sua loja, eu tenho o direito de ter um botão ali de descadastrar para conseguir não receber mais notificação ali do meu cliente, né? Ali da loja que eu me descadastrei. Então, a Edrone, de novo, já temos esse botão ali da Edrone, mas se você não é cliente da Edrone e você não tem esse botão configurado no seu e-mail, é muito importante que você tenha. Por quê? Se o cliente não tem o botão, ele não vai cancelar a assinatura, mas ele vai marcar o seu e-mail como spam. Isso vai fazer com que a sua loja seja prejudicada com aquela taxa que a gente falou que precisa estar abaixo de 0,1%. Então, é muito importante, tá? Próximo ponto é sobre segurança de dados. Então, o cliente, ele aceitou receber a sua notificação, ele confiou a você os seus dados. É muito importante que você não compartilhe esses dados com ninguém, que você envie apenas para, né, que você utilize apenas com a finalidade específica de comunicação de e-mail marketing. Então, isso que a nossa lei fala. E, né, resumindo, você precisa ter responsabilidade com os seus dados, né? Com os dados dos seus clientes, para que você não compartilhe, para que você envie apenas para quem quer receber comunicação, né? Isso é um grande resumo de tudo que a gente já falou até aqui. Então, é muito importante a gente seguir a nossa lei para que a gente não seja prejudicado mais para frente, tá bom? Vamos todo mundo garantir que em 2024 os nossos e-mails vão ter entregabilidade. Isso mesmo. Bom, e aqui na Edrone a gente tem vários artigos, né, no nosso central de ajuda que vocês podem olhar, podem ler, podem se aprofundar nesses assuntos. A gente já encaminhou os links aqui para vocês darem uma olhadinha. A gente também tem os nossos artigos no blog da Edrone, né, e lá também a gente tem um artigo específico sobre essa atualização, né, então dá para vocês lerem com calma também, dar uma estudadinha nisso que vai ser muito importante. A gente tem também o YouTube, né, da Edrone Brasil. Lá tem vários vídeos explicando da nossa plataforma, sobre essas notícias aí super quentes, né, no mercado. Então, vocês podem também acessar. E também agora, primeira mão aqui, né, o nosso e-book exclusivo que foi liberado hoje, né, que ele é sobre a entregabilidade de e-mails. Então, ele tá, olha, perfeitinho. Tá explicando bem detalhadamente mesmo para todo mundo que quer se aprofundar nisso. A gente vai mandar também todos esses links aqui para vocês, tá? Para vocês salvarem tudo e se surgir qualquer dúvida, tem lá também, mas claro que a gente está sempre disponível. Exatamente, gente. Bom, agora a gente vai abrir para as dúvidas. Claro que é muita coisa, né? A gente fala sobre entregabilidade, sobre configurações. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui no nosso chat que a gente vai estar respondendo. Mas também, se você tiver qualquer outra dúvida for surgindo, não hesitem em nos chamar. Nós temos ali o nosso canal de atendimento para os nossos clientes, e-mail, chat, para a gente conseguir auxiliar vocês e garantir que todos os nossos clientes estão super atualizados e iniciar 2024 com os nossos e-mails sendo entregues na caixa de entrada do nosso cliente, porque afinal todo mundo quer um bom resultado e a gente ter resultado através do e-mail marketing, tá bom? Isso mesmo, é o que todo mundo espera.
Bom, aqui o Rafael mandou uma pergunta, né? Ele colocou que o sócio dele tem outro e-commerce e quase tomou um processo por conta da LGPD. Ele perguntou se isso é comum. Gente, a LGPD é uma lei. Então, sim, é comum. Se você não seguir o que está na lei, você pode sim tomar um processo sobre isso. Então, por isso que é muito importante você estar por dentro do que é a LGPD e do que ela afeta nos seus e-mails, né? Para seguir tudo certinho e não ter essa dor de cabeça no futuro. Tá bom? Alguém mais tem alguma dúvida, alguma pergunta? Podem mandar aqui no chat que a gente está de olho aqui para responder vocês. Exatamente, gente. E só para reforçar, né, do que o Rafael falou. Na verdade, a lei LGPD, ele precisa estar garantida desde antes, né? Não é a partir de 2024, sempre teve essa lei. Só que a partir de 2024, os servidores, eles vão estar super rigorosos acima, né? Vigiando mesmo que a gente está seguindo todos esses padrões, né? Que são necessários ali para garantir o bom comportamento dos e-mails. Então, a partir de 2024, vai estar bem rigoroso. Por isso que é bem importante a gente configurar tudo e estar sempre atento ao que está acontecendo no mercado. Bom, mesmo, Fran. Eu vi que tem alguém digitando aqui. Vamos esperar ver se há alguma pergunta. O consultor de vocês falou que na Europa isso é muito rigoroso. Sim, lá fora, né? Bom, a Edrone, né? Ela nasceu ali na Polônia, né? Então a gente já fica muito de olho nisso. E lá fora, sim, é muito mais rigoroso. E por isso que o Gmail, né? E o Yahoo estão trazendo isso para que fique rigoroso em todos os lugares, né? Não só na Europa e no Brasil também. Então, por isso que a gente tem que realmente tomar muito cuidado com isso. Exatamente. Na verdade, onde encontro o link de e-mail que coloco no e-mail tester? Gente, eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos voltar lá na nossa apresentação, no slide de e-mail tester. A gente vai mostrar aqui para vocês, Angela. Ao vivo, gente. De primeira mão. Então, essa é a ferramenta de e-mail teste. Está aparecendo ali para vocês? Vamos esperar carregar. Agora isso. Então, a gente está aqui na ferramenta de e-mail teste. Vocês estão vendo aqui, tem um teste /9. Esse e-mail é o e-mail teste que você vai copiar e vai jogar lá na Edrone para você enviar o e-mail teste nesse e-mail. E aí você vai descer a página e a própria ferramenta vai te dar já ali a nota do seu e-mail, falando que pode melhorar. Tá bom? Então é super simples. De qualquer forma, se tiver qualquer dúvida, não hesite no chamado e no nosso canal de atendimento, que a gente está super disponível para auxiliar vocês. Tá bom? Resolvi? Respondido? Bom, isso mesmo. Ótimo. Angela. Alguém com mais alguma dúvida? Bom, eu acho que não tem mais nenhuma dúvida. Acho que ninguém está mais digitando. Bom, mas se também vocês pararem depois e surgir qualquer dúvida, foi o que a Fran falou. A gente está sempre disponível nos nossos canais de atendimento, né? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só mandar pra gente que a gente vai respondendo. E como eu falei, a gente tem muitos artigos, né? A gente deixou todos os links aí para vocês, que tem muito mais aprofundado, né? Mais detalhadamente, né? Sobre esses assuntos que a gente comentou hoje, que vão ser muito importantes aí pro ano que vem. Já são importantes hoje em dia, né? Mas pro ano que vem a gente fala que vai ser mandatório, né? Então, tem que seguir certinho para que o seu e-mail seja entregue para o seu cliente. Exatamente. Obrigada, Amanda, pelo treinamento de hoje. Obrigada a você. Foi ótimo. Obrigada a todo mundo que participou do nosso treinamento de hoje. Nos vemos na próxima e qualquer dúvida, não hesite em nos chamar, tá bom? Isso mesmo. Beijo. Beijo, tchau, gente. tchau. Até a próxima. Tchau.